Queridos, eu quero compartilhar uma palavra nessa noite, nós estamos no tema Fé Extraordinária. Esse ano eu creio que o Senhor vai nos entregar grandes coisas, eu sei que o Senhor vai fazer grandes liberações para nós, e eu quero compartilhar com vocês uma palavra que eu vou chamar de sonhos e processos. Diga comigo, sonhos e processos. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 54, versículo 1 em diante. Isaías 54, versículo 1 em diante. Cante, ó estéril, você nunca teve um filho, e rompa em canto, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido, diz o Senhor. Alargue o lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas de sua tenda, não impeça, estique suas cordas, firme as suas estacas, pois você se estenderá para a direita, para a esquerda, seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Não tenha medo, você não sofrerá vergonha, não tema o constrangimento, você não será humilhada, você esquecerá, passou muito rápido, você esquecerá a vergonha da sua juventude, e não se lembrará mais da humilhação da sua viuvez. Você pode dizer amém? Amém. Queridos, há uma verdade na palavra de Deus. Aqui está falando para estéril irromper em gritos, para aquela que é abandonada declarar que Deus está fazendo. Está falando para a viúva acreditar que toda a vergonha da sua juventude vai se transformar em alegria. A palavra aqui está falando sobre pessoas que estão em um lugar, mas o lugar não está nela. Ainda que seja estéril, a sua fé está dizendo que ela não é estéril. E rompa em alegria no lugar que você está. Cante a bondade do Senhor no momento que você está, seja abandonada, seja estéril, seja viúva, seja cheio de vergonha. Nesse lugar é que você deve romper. Queridos, a fé é exatamente isso. É você estar num lugar de escassez, mas a escassez não está em você. Você estar no lugar da luta, mas a luta não é maior do que a fé que está em você. É por isso que ao ler a palavra de Deus, você vê que tirar, sacar, arrancar a raiz da escassez não é uma opção, é uma ordem. Arrancar a escassez não é apenas algo que você deveria, poderia fazer, mas é uma ordem de Deus, para que você possa viver uma vida de fé extraordinária, saindo do natural, saindo do ordinário, saindo daquilo que é natural. Você vai precisar esse ano arrancar a linguagem, a mentalidade e a visão de escassez. Isso não é opcional, meus irmãos. Se você quer viver o que Deus chamou você para viver, você vai precisar entrar num lugar de confiança, um lugar de confissão, um lugar de ver a vida não como você estava vendo até agora. Aumentar o seu nível de fé. Quando Deus te colocar num lugar que parece ser ruim, é daquele lugar, que Deus vai manifestar a glória dele, para que você veja que não é o lugar o mais importante, é a bênção que está em você que é mais importante. Queridos, quando você entender isso, aonde você estiver, no meio da tempestade, no meio da luta, no meio do maior desafio da sua vida, você sabe que aquilo é pequeno diante de Deus, do Deus que habita em você.
Por isso eu creio que Deus vai nos chamar para viver uma fé extraordinária. Eu quero compartilhar com você um personagem bíblico muito conhecido. A história é muito conhecida de todos vocês. Gênesis capítulo 37, versículo 3 em diante. É a história de José. Eu quero falar sobre sonhos e processos nessa noite. Ora, Israel gostava mais de José de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por que Israel gostava mais de José? Porque José havia nascido na sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Nós vemos a história desse homem que se tornou o governador do Egito aos 30 anos de idade. Nós vemos a história de José, que acabou sendo odiado por seus irmãos, não por culpa sua, por culpa do seu pai. Nós vemos um homem recebendo uma recompensa de um ódio, de ciúmes, de inveja, não porque os seus irmãos tinham essa inveja por conta dos seus talentos, por conta da forma que ele falava, por conta do seu carisma. Queridos, é impressionante você ver a história de José. Eles odiaram José por ciúme, por culpa do pai, e o pai não o amava mais pelo que ele fazia. O pai o amava mais pelo simples fato dele ter nascido na sua velhice, fruto da mulher do seu amor. Nós vemos a história de um menino de 17 anos, que recebe, a gente não sabe quando ele recebeu essa túnica, porque a história começa a narrar a partir do momento que o ódio dos seus irmãos cresce, e eles então o jogam na cova e o vendem como escravo para o Egito, aos 17 anos de idade. Hoje de manhã eu encontrei 2 com 17 anos nessa igreja. Quantos aqui têm 17 anos de idade? Levante sua mão, você que tem 17 anos de idade. Nós temos pelo menos umas 4 pessoas. Quero convidar esse rapaz bonito que está aqui. Vem aqui, você que tem 17 anos. Como que é seu nome? Giovanni. Vem cá, Giovanni. Vem aqui desse lado. Obrigado por você estar aqui. José, aos 17 anos, recebeu uma túnica do seu pai. Uma túnica colorida, obviamente nem parecida com essa, porque essa daqui é uma capulana de Moçambique. Mas ele recebe essa túnica. Ele recebe essa túnica. Era um rapaz de sonhos. Era um rapaz que Deus estava falando com ele. Ele não soube contar os seus sonhos para os seus irmãos. Eles odiaram não pelo sonho apenas, odiaram porque o pai o amava. Queridos, existem coisas que você não pode acreditar, porque as pessoas estão tendo ciúmes de você, porque as pessoas estão olhando para você e estão tendo inveja de você, e você diz, mas a culpa nem é minha, as portas estão abrindo porque Deus me ama. As portas estão abrindo e eu estou sendo abençoado porque Deus está liberando sobre mim. Queridos, existem coisas que nós recebemos que não é nossa responsabilidade. Uma porta que se abre e alguém inveja, uma promoção que recebemos e alguém olha, um talento que Deus nos deu e alguém diz, puxa, por que com ele, não comigo? Porque ele está fazendo e não eu. E muitas vezes você percebe a inveja de gente em você, por você, que não é culpa sua. Mas uma das coisas que você vai precisar entender é que se você quer entrar no processo de Deus para alcançar o lugar que Ele tem para você, você vai ter que enfrentar rejeição, inveja,
ciúmes, vão falar mal de você, não vão acreditar em coisas que você está decidindo fazer. Por quê? Porque quando você recebe uma túnica, isso vai causar inveja. E meus irmãos, nem sempre aquilo que você recebe é porque você tem aptidão para aquilo. É graça de Deus, é obra do céu, foi Deus que entregou, foi Deus que liberou. E muita gente está precisando ativar aquilo que Deus entregou para você. Mas quando José recebeu a túnica, ele recebeu o processo. Queridos, muitas pessoas pensam que ao receber algo de Deus, a sua vida cristã vai ser fácil, a sua vida nessa terra vai ser fácil. Eu quero dizer uma coisa: se falaram para você que a sua vida vai ser fácil, enganaram você. Porque no processo de Deus, quando Ele entrega algo para mim e para você, para que a gente chegue no processo dEle e no lugar dEle, é mais do que ter uma vida fácil, é te fazer forte nele. Deus não quer te dar uma vida fácil, Deus quer fazer você forte nele, porque Ele sabe aquilo que você vai receber no processo. Esse homem, José, recebe aos 17 anos uma túnica, ou pelo menos o começo do processo, e ele chega aos 30 anos como governador da potência mundial da época, chamado Egito, o segundo homem mais importante na linha de sucessão do Egito, o administrador da casa de Faraó. Mas entre os 17 anos e os 30 anos de José, algo aconteceu, e ele precisou ter fé para aquilo. E o que aconteceu se chama processo. Meus irmãos, Deus entrega algo para você, e você precisa entender que Ele vai te colocar em um processo. E o que é interessante é que quando José recebe o sonho, e a túnica levou ele para esse processo, ele pensou: uau, agora sim eu estou recebendo. E parece que quando tudo vai desatar, Deus tem uma obra em nossa vida que precisa de fé para ver além daquilo que é natural, além daquilo que é os 17 anos, além daquilo que é o momento. Porque se Deus tivesse mostrado os 30 anos de José, José teria saído saltitante na cova, saltitante na prisão. Mas Deus não mostrou o futuro, porque o processo Deus não mostra. Deus revela o sonho, Deus dá para você a expectativa, Deus dá para você algo nesse momento, mas Ele não mostra para você o final. Ele não mostra para você o processo. E a gente precisa ter fé, confiar. E essa é a beleza da caminhada com Deus. Existem dois tipos de sonhos: os sonhos que nós temos, que foram gerados em Deus, que foram colocados nele, que vieram dele, que estão sendo sonhados nele. Queridos, esse sonho, você pode passar pelas maiores dores do processo, que esses sonhos não vão morrer. Agora, os sonhos que foram obra da sua imaginação, obra do seu interesse pessoal, do seu egoísmo, quando as lutas, as tempestades, as dores, as frustrações, as humilhações vierem, eles ficarão no meio do caminho. E tem muita gente culpando Deus pelo sonho ficar no meio do caminho. Quando o sonho vem de Deus, você suporta o processo. Agora vamos dar uma olhada no processo na vida de José. Aos 17 anos, recebe a túnica, vai para a cova. Aos 17 anos eles tiram a túnica, rasgam a túnica, e aquilo que parecia ser o lugar aonde ele seria honrado, se torna o maior desespero de uma família, a omissão, a dor de um pai, os irmãos que agora estão escondendo algo, as relações mal resolvidas. E o que acontece nesse processo é que agora ele é vendido como escravo para o Egito. Chegando no Egito, ele cai na casa de Potifar, um homem honesto, um homem que reconhece o valor, os talentos e aptidões de um menino de 17 anos. Um menino fraco,
bonito, um menino que vence e é muito diferente dos egípcios da época, se torna um homem valente aos 17 para os 18 anos. Um homem corajoso, administrador da casa de Potifar. Ele ficou 1 ano na casa de Potifar. 1 ano, e a Bíblia diz que Deus estava com ele. Por isso, meus irmãos, eu quero dizer para você, Deus não está com você apenas quando você tem a túnica na casa do seu pai. Deus está com você quando você está na cova, quando você está aparentemente escravo, quando você está no processo. Por isso, a bênção não é um lugar, a bênção está em você. A bênção é uma pessoa, se chama Jesus, e ele está em você. 1 ano esse menino, José, fica na casa de Potifar. Lembra, ele só chegou ao trono aos 30 anos. 13 anos é o processo de José. 1 ano, administrador, comendo boa comida. A Bíblia diz que Deus estava com ele, ao ponto de toda a casa de Potifar prosperar. A mulher de Potifar se interessa por José. Diz: você é muito bonito. E então tenta ter José na sua cama. José foge, porque mesmo no lugar da aparente derrota, Deus ainda era o Deus sobre a vida de José. Muita gente abandona Deus, quebra princípios, quebra valores, porque está passando por momentos desafiadores na sua vida. No processo, meu irmão, não quebre valores, não rompa princípios, não negocie porque você está vivendo um momento mau, porque Deus está considerando tudo no seu processo. E nesse processo, José agora acusado injustamente, o que 1 ano parecia bom, agora tudo vai se resolver, fui vendido pelos meus irmãos, mas aqui Deus está me abençoando. Sabe aquele momento que tudo parece bem, e que o processo vai ser curto, e de repente você vê que tudo desmorona? Foi isso que aconteceu em José. Tudo desmoronou, e agora 1 ano se tornam 12 em uma prisão, 12 em um cárcere. Meus irmãos, 12 anos na vida de qualquer pessoa pode fazer essa pessoa se tornar amarga, pode destruir sonhos na vida de uma pessoa. 12 anos numa prisão pode fazer uma pessoa olhar para Deus e rejeitar Deus. 12 anos na luta, 12 anos num processo difícil, 12 anos aguentando pressão, pode destruir qualquer um. Pode fazer qualquer um ficar amargo, pode fazer qualquer um ficar decepcionado e desistir. E alguns de vocês estão enfrentando batalhas, alguns de vocês estão enfrentando processos por muito tempo. Alguns de vocês estão nesse lugar. E eu quero dizer uma coisa para você, meus irmãos: a fé é passar pelo processo. A fé não é escrever sonhos em caderno de sonhos. A fé não é projetar coisas numa cartolina e colocar atrás da porta. A fé não é você declarar: Deus vai me abençoar. A fé não é você dizer: eu tenho a minha melhor versão. A fé não é você papagaiar por aí. A fé é você entrar no processo. Enquanto você estiver no processo, ser fiel nesse processo e acreditar: Deus está comigo. Eu vou cantar ainda que seja estéril, eu vou declarar ainda que esteja abandonado, eu vou falar: Deus vai fazer e a vergonha da minha juventude vai ser esquecida. Alarga a sua tenda, meu irmão, porque é no processo que a resiliência vem, é no processo que você se torna mais forte, é no processo que você olha para o teu passado e você diz: meu Deus, obrigado, porque aquela luta me fez pensar como eu penso hoje. Eu não pensava daquele jeito, mas eu penso hoje desse jeito. O processo é melhor do que o sonho, porque sem o processo não haverá recompensa, não haverá o lugar do destino.
Por que você está se lamentando do processo? Por que você está ficando estressado no processo? 12 anos na prisão. Olha o que diz o Salmo 105, versículo 15. Fala sobre a vida de José. Não toquem nos meus ungidos, não maltratem os meus profetas. Tem tanta gente que usa de uma forma desequilibrada esse texto, buscando honra para pastor, buscando cuidado, não fala do homem de Deus. Todos nós somos ungidos do Senhor, meus irmãos. Se nós temos temor de falar de alguém que tem autoridade, nós devemos ter temor, porque o Senhor nos chamou a todos para sermos profetas do Deus Altíssimo. Enquanto a igreja não entender que honrar o menor e o maior tem o mesmo padrão diante de Deus, a igreja não vai avançar em revelação. Deus mandou vir fome sobre a terra e destruiu todo o sustento, mas enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. Machucaram-lhe os pés. É incrível que o salmista dá algumas direções, porque eles tinham a história contada oralmente. Ali haviam alguns detalhes que o salmista coloca, que o texto original lá em Gênesis não coloca. Machucaram-lhe os pés com correntes, e com ferro prenderam-lhe o pescoço. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. No processo, você passa humilhações, espizinho em você, falam coisas para você, colocam amarras em você, mas tudo isso é Deus trabalhando no homem que você vai se tornar, na mulher que você vai se tornar, no jovem que você vai se tornar, até cumprir-se a sua predição. Eu gosto da Revista Atualizada, porque ela diz assim: até que a palavra profética dita a respeito de José se cumprisse. Até cumprir-se a sua predição e a palavra do Senhor confirmar o que dissera sobre José. A palavra veio aos 17, mas durante os 12 anos de processo, era Deus trabalhando numa palavra que já havia sido liberada. Meus irmãos, a fé, e a fé extraordinária, é você não apenas olhar para o momento. Deus vê além da curva. Você não vê se um carro vem depois da curva, Deus vê. Deus vê o oásis que tem depois da curva. Deus vê o milagre que está depois da curva. E é por isso que o processo de Deus é uma bênção em nossa vida. É onde nos faz vivermos não o aparente, mas o eterno. É o processo que gera caráter em nós. É o processo que faz com que eu e você nos tornemos pessoas que estão prontas para alcançar aquilo que Deus preparou para nós. Irmãos, quando José chega perto do fim do seu processo, algo acontece. Tudo começa com um sonho e tudo transiciona para a nova etapa através de um sonho. Um sonho levou ele para o processo, um sonho tira ele do processo. O sonho que ele recebeu o coloca no processo, o sonho do outro o tira do processo. Deixa eu dizer uma coisa, meu irmão. Saiba de uma coisa: enquanto você, no processo, não servir o sonho do outro, você não vai poder sair do lugar que Deus está te ensinando na tua jornada. José estava na prisão, podia estar desanimado, como eu disse, poderia ter se tornado uma outra pessoa, mas quando alguém conta um sonho para ele, o padeiro e o copeiro, ele poderia ter dito: quer saber, eu estou traumatizado com esse negócio de sonho, eu estou traumatizado com esse negócio de igreja, eu estou traumatizado com esse negócio de liderança, eu estou traumatizado com esse negócio de servir, eu estou traumatizado com algumas coisas, eu estou traumatizado em poder
me doar mais para esse casamento. Eu estou traumatizado em poder me entregar mais para os meus filhos, para os meus pais. A coisa aqui em casa não muda, as coisas dessa empresa não estão dando certo, eu estou traumatizado. Queridos, existe algo no processo. Enquanto você não servir o sonho de alguém, você não sai do processo que Deus te colocou. Quando você olhar só para você, José disse a interpretação daquele sonho, porque ele colocou os seus talentos em prol do outro. Quem sabe esse é o momento de você começar a sair do seu processo, colocando os seus talentos para servir o sonho de outra pessoa, o sonho da sua igreja, o projeto da sua igreja, os sonhos da sua esposa, os sonhos do seu marido, os projetos dos seus filhos, dos seus pais. Nesse tempo que nós tivemos com alguns irmãos aqui da igreja, eu conheci uma mãe e uma filha. Tinha 8 anos, a menininha. E ao conversar com ela, disse: sabia que eu já fiz a faculdade? Eu falei: ué, já fez a faculdade? 8 anos. Ela: sim, fiz com a minha mãe. Eu falei: me conte isso. Daí a mãe falou, ela disse: por 4 anos eu não tinha com quem deixá-la. E por 4 anos ela foi todos os dias para a faculdade comigo. Gente, mas a menina parecia uma pequena pedagoga. De verdade, era impressionante. E você não achava ruim ter que ir para lá? Ela disse: ah, não, eu gostava de ir para lá. Ela disse: pastor, ela sonhou junto comigo e realizou o sonho junto comigo. Sabe, meus irmãos, às vezes a gente precisa pagar um preço para realizar o sonho de outros, para servir outros. Parar de ficar dizendo: estou cansado de fazer só o que o outro gosta. Estou cansado de só dar e nunca receber. Se você soubesse o que está acontecendo em você, enquanto você está dando, enquanto você está fluindo, enquanto você está entregando, porque só pode entregar aquele que tem, e só pode ter aquele que está vazio. E quando José chega nesse momento, o que ele pensou que seria ajudar o outro, começa a ser a mudança na sua vida. Não despreze as pequenas conexões, não despreze uma pessoa que bate no seu portão, não despreze uma pessoa simples que senta ao seu lado, não despreze pessoas que Deus vai usar. Queridos, aos 12 anos de idade eu me converti. Eu me batizei 16 de agosto de 1986, vim sozinho para Cristo. Pode alguém de 12 anos de idade começar uma revolução na sua casa? Eu te garanto que pode. Mas ao vir sozinho para Cristo, eu sei o processo que eu entrei, porque quando eu vi aos 12 anos famílias vindo para a igreja, adorando juntos, quando tinha o social da igreja, eu vi as famílias comendo junto, e eu tendo que encontrar de uma forma até humilhante uma família para eu sentar e comer junto. Eu olhei e vi pela fé minha família servindo a Jesus, minha família vindo para Cristo, e eu entrei num processo de fé pela minha casa, aos 12 anos de idade. Eu sei quantas vezes eu jejuei, eu chorei, eu busquei a Deus para que a minha mãe se convertesse, para que meu pai se convertesse, para que os meus irmãos se convertessem. Irmãos, eu me lembro quantas vezes eu via gente se convertendo, eu dizia: quando vai acontecer comigo, Senhor? Quando vai acontecer com a minha casa? Irmãos, eu devia ter mais ou menos uns 16 anos de idade. Uma mulher bateu na minha casa e pediu para orar pela minha mãe. Quando ela orou pela minha mãe, o Espírito Santo revelou para ela
uma planta que havia sido consagrada no centro de Umbanda. E a mulher perguntou: de quem você ganhou essa planta? Ela disse: de fulana. E ela disse: essa planta foi consagrada para fechar os seus caminhos, para impedir que a bênção entre na sua casa. Ao arrancar isso, vai ser arrancado do seu coração uma humilhação e você vai entregar sua vida para Jesus. Eles arrancaram aquela planta. Isso foi uma experiência. Experiência Deus dá para cada um de forma diferente. Não é padrão. Vocês estão entendendo, né, meus irmãos? Arrancou aquela planta. E parece que uma escama dos olhos da minha mãe caíram. Ela entregou a sua vida para Jesus naquele dia. E ela começou a servir o Senhor a partir daquele dia. Aquele dia, parte do processo começou a acontecer. Mas desde os 12 anos de idade, em 1986, quando eu comecei a orar pela minha família, meu pai, que foi o último a se converteu apenas em 2001. 2001. Faça as contas. Quantos anos esperando, aguardando? Quantos anos? Queridos, enquanto Deus não entrega aquilo que você espera nele, sirva o outro, sirva os sonhos do outro. Quantas vezes eu servi pais, famílias, aguardando o que Deus fizesse com a minha. Então acontece que José é colocado, sentado no trono do Egito, e começa a governar, e um novo processo começa na vida dele. Nós vamos continuar. Obrigado, Giovanni. Vamos dar um aplauso para o Giovanni. Obrigado, querido. A palavra de Deus diz que José, o alvo dele era chegar em Canaã. Diga comigo, Canaã. Salmo 105, versículo 11. Diz assim: darei a você a terra de Canaã, a herança que lhe pertence. Canaã significa lugar baixo, lugar da humilhação. E Deus nos conduz a Canaã, queridos. Existe até uma música bem antiga, e todo mundo brinca que eu gosto de cantar no culto, é a minha única oportunidade de tentar participar do louvor. Caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não impeça a ir. Se você não vai, não impeça eu ir. Se você não vai. Porque eles cantavam numa altura tão... Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Eu sempre dou 10 para alguém bater palma depois que eu canto. Canaã significa lugar da humilhação. Queridos, existe uma diferença entre você se humilhar e alguém humilhar você. Existe uma diferença na vida de José se ele tivesse humilhado. Mas Deus precisou humilhar José no processo. E muitas vezes Deus usa a nossa ida para Canaã, a nossa caminhada para Canaã para nos humilhar, para nos dobrar. Queridos, porque Deus não vai perder você. Porque se você está aqui nessa noite, é porque você sabe que a sua vida está em Deus. E você quer viver tudo o que Ele planejou para você. E você está no processo. Agora, durante o processo, muitas vezes humilhação virá. E essa humilhação vinda de Deus, enquanto você está no processo, te fará o homem que Deus quer que você seja. Queridos, porque existe algo. É muito difícil estar num lugar alto sem ter passado pelos lugares baixos antes. Vocês estão comigo? Queridos, quando você acredita que é muito grande para estar no processo, no lugar baixo, é porque na verdade você é muito pequeno para Deus te colocar em lugares altos. Eu vou repetir. Se no processo
você acha que você é muito grande para estar naquele lugar, é porque você é muito pequeno para estar nos lugares altos que Deus está preparando para você. Porque enquanto você não se humilha no processo, Deus não pode colocar você no final dele. E algumas humilhações que fazem a gente até ter vergonha, algumas humilhações, meus irmãos, que faz a gente olhar e dizer: por que aconteceu isso comigo? Por que tanto constrangimento? É Deus trabalhando no teu caráter. Porque o processo que não gera caráter, que não forma em nós um caráter segundo o coração de Deus, que te firma na rocha, que te coloca em lugares profundos, não é um processo que está te levando aos planos de Deus. É o processo de um sucesso momentâneo, mundano e natural, que vai te arrebentar lá na frente. Porque sonho sem caráter é destruição de família, de valores. Amém? O processo é uma bênção para você, meu irmão. É por isso que quando você olha no final, você vê Deus estabelecendo José. Salmo 105, versículo 18 e 19. Salmo 105, 18 e 19. Quando machucaram os pés, prenderam o pescoço com ferro, até cumprir-se a palavra profética que o Senhor disse a respeito dele. Vai chegar um momento, como eu preguei semana passada, em que você vai dizer: cumpriu-se o que Deus prometeu. Você vai fechar o livro, você vai declarar isso diante do Senhor. É por isso que Deus está colocando você nesse ano, nesse lugar. Quando termina o processo, José só pôde ter essa visão quando terminou o processo. E quando termina o processo, Deus dá presentes para José. Deus dá filhos para ele. E ele dá nome a esses filhos. Nomes que têm significado. Gênesis capítulo 41, versículos 51 e 52. Diz: ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento, me fez esquecer da casa do meu pai. Aí nesse momento, quando nasce o primeiro filho, ele ainda está, e eu poderia pregar sonhos e processos, a parte 2, que eu não tenho tempo para fazer isso, mas quando termina o processo que Deus tinha na vida de José, agora Deus começa o processo na liderança de José. Deus começa o processo na alma de José, na cura das feridas de José, na restauração com a família de José. Mas isso é um assunto para o reencontro. Quem fez o reencontro me ouviu pregando sobre isso. Queridos, quando José está no começo de um novo processo e no final do processo que Deus tinha colocado na vida dele, ele vê e ele diz: Deus me fez esquecer. Deixa eu dizer para você, meu irmão, às vezes você está no meio do teu processo e você, a única coisa que faz é lembrar daquilo que você está enfrentando. Talvez uma doença, talvez um câncer, talvez um decreto, talvez um problema difícil na família, talvez uma situação desconfortável na sua empresa, lá onde você está. Talvez a sua alma está num lugar de depressão. Se você abraça o processo de Deus, Deus também te dará uma luz e nascerá de você a palavra que diz: Ele me fez esquecer do tempo do meu passado. Porque isso que você está vivendo serão apenas lembranças. E no próximo versículo diz: o segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. A escassez faz você ficar apenas olhando o que você tem agora. A palavra que te leva para o seu destino faz você dizer: Deus me fará prosperar enquanto eu estou passando por esse processo.
Queridos, e vai chegar um momento em que você vai dizer isso: Deus me fez prosperar, no momento que eu achei que nada ia acontecer, Deus estava trabalhando em mim. Por isso não é como o homem começa, é como ele termina. Deus está trabalhando em você, não desista no processo. Vamos nos colocar em pé.